introdução, pessoal, só para eu explicar um pouquinho melhor para vocês, eu decidi cortar a aula em vídeos de 15 minutos porque eu acho que fica mais fácil o acesso para vocês. Eu vou colocar isso aqui no YouTube, mas a gente teve algum problema também no Dropbox na semana passada com a turma de Pessoas e Bens. Então, dividido em frações de 15 minutos, a gente consegue espalhar melhor por assim o acesso. Bom, retomando nosso raciocínio, a gente estava falando sobre o primeiro método de interpretação constitucional, o método hermenêutico clássico, que trabalha o conceito de que a Constituição é uma lei, portanto, deve ser interpretada como todas as outras leis. Como é que as outras leis são interpretadas? Era isso que a gente estava debatendo. Utilizando a interpretação literal, a interpretação lógica, a histórica, a teleológica e a genética. Eu estava usando, para ajudar na explicação, o exemplo do crime de adultério, por exemplo, que foi considerado um crime pelo Código Penal até o ano de 2005, logo ali atrás. Mas a gente não conhece ninguém que em 2005, em 2004, em 2003 tenha sido preso, tenha ido para a prisão em razão do crime de adultério. Por quê? Porque apesar da interpretação literal dar essa possibilidade, a gente tem uma interpretação lógica que diz que essa norma não se ajusta com o resto do sistema. A gente tem uma interpretação histórica que diz que o mundo mudou, a sociedade brasileira mudou bastante, desde 1940 até os anos 2000. A gente não entende mais que existe um interesse público de punir. Existe um interesse privado, claro, de que as relações conjugais elas sejam mantidas. Mas não existe um interesse público de tirar da sociedade, tirar de circulação o indivíduo que cometeu o ato de adultério. Além disso, a gente tem que fazer uma interpretação teleológica também, em razão nesse tipo de no que era esse crime de adultério. Qual era a finalidade social do legislador em 1940, quando tipificou o crime de adultério? Bom, era proteger a família, era a ideia de que as relações familiares elas eram essenciais para a manutenção da sociedade, de que as pessoas tinham que manter os relacionamentos, que a família não poderia se romper em razão de adultério, enfim. Todos esses valores eles até ainda existem, mas não existe mais a finalidade não existe mais o conceito de que é um bem social, a ideia de manutenção da família. O divórcio veio nos anos 60. A gente tem hoje relacionamentos familiares que são diferentes daquele tradicional. A gente já tem hoje a percepção de que existem relações poliafetivas, então pessoas que mantêm relacionamentos com 2, 3, 4, quantas pessoas elas se interessarem, isso está tudo bem entre todas elas, não é adultério. Então, a gente não entende mais que é um bem jurídico a ser protegido, que é uma finalidade social, a manutenção desse tipo de família específica. E mais, a ideia de que não existe um interesse social de punir do ponto de vista público, de tirar de circulação. Vejam, será que isso está se ajustando com o interesse social, aumentar ainda mais a população carcerária brasileira, colocar mais gente na prisão em razão de algo que não é mais nem considerado assim tão punitivo, por assim dizer? Além disso, por causa disso, o crime de adultério ele acabou sendo revogado. Mas antes da revogação, antes do legislador dizer que não vai mais ser crime, antes de tirar do Código Penal, os métodos interpretativos eles já nos ajudavam a chegar à conclusão de que, olha, não vamos punir essa pessoa não. Não faz sentido mais. Compreendem? Então, a reconstrução desse artigo do Código Penal diz pra gente, a interpretação, a revelação do sentido, diz pra gente que não faz mais sentido aplicar essa norma em específico. Mas esse método hermenêutico clássico não é a única forma de entender a reconstrução ou a interpretação jurídica. A gente tem também, por exemplo, o método tópico problemático, que vai dizer o seguinte, olha, tá lá no texto, o legislador disse pra gente quais são as regras, mas é o magistrado, no caso concreto, que vai ter que entender qual é a finalidade, qual é o propósito, qual é a forma mais justa de resolver aquele determinado problema. A ideia por trás do método tópico problemático é de que a interpretação jurídica ela está no caso concreto e cada caso concreto vai revelar suas próprias peculiaridades. Tem circunstâncias, tem nuances, tem situações específicas. E é o trabalho do juiz, então,
trazer esse texto normativo para aquele determinado caso concreto e entender qual é o caminho que vai ser seguido. E muitas vezes esse caminho vai se mostrar contrário ao que seria o texto literal da lei. Para o método tópico problemático, o importante é garantir princípios gerais, é garantir justiça, é que o juiz ele faça o que for mais acertado, de acordo com determinados argumentos. Então, a gente tem o argumento da defesa, o argumento da acusação. Esses argumentos eles vão provavelmente entrar em choque, eles vão estar em desacordo. O juiz ele tem que entender o caso concreto, entender o problema, pensar que esse problema é único, apesar de existirem até outros parecidos com ele. Cada caso é um caso, cada caso tem suas peculiaridades, cada caso ele diz respeito a personagens diferentes e o juiz tem que enfrentar o caso concreto de acordo com essas peculiaridades, entendendo então que é preciso às vezes ajustar, remodelar, reconstruir a lei, muitas vezes se opondo ao que seria a interpretação mais lógica, por assim dizer. A ideia, portanto, é de que a gente vai enfrentar até a autoridade da lei. Se a lei não é a melhor forma de resolver aquele conflito, deixa a lei para lá. Vamos pensar o caso concreto. O que é melhor para esta situação? O que é mais justo para este problema? Então, vamos pegar um exemplo? Adoção. Já ouviram falar do termo adoção à brasileira? O que seria a adoção à brasileira? A adoção à brasileira é um tipo de adoção muito popular no Brasil, por isso que ele leva esse nome, esse apelido de adoção à brasileira. Mas é uma adoção contrária à lei. A ideia de que se você quiser adotar, não é que nem cena de novela, você vai no orfanato, aí você escolhe a criança que você gosta mais e você leva ela para casa. Não é nada a ver com isso. Vocês vão aprender ainda o processo de adoção. Mas para adotar, então no Brasil, é preciso se cadastrar junto a uma vara de infância e da juventude, fazer um curso, mostrar uma série de documentos, se cadastrar, ficar numa fila de cadastro. Aí essa fila do cadastro, ela vai ser mantida pela vara e a vara vai manter outra fila, que é a fila das crianças passíveis de serem adotadas. Isto é, as crianças que não estão mais sob o poder familiar de uma família propriamente, que devem ser recolocadas no outro núcleo familiar. Então, tem duas filas, a fila das pessoas que querem adotar e a fila das crianças que querem ser adotadas. A ideia da vara é fazer a convergência dessas informações. Aí você diz lá no seu cadastro, eu quero adotar uma criança, mas eu não quero, só quero até 5 anos de idade. Pronto, você pode colocar restrição de idade, restrição de gênero. Aí tem outras restrições mais polêmicas, restrições, por exemplo, de cor da pele, que complicam bastante. E é essa complicação que gera esse problema que causa a adoção brasileira. Por quê? A maioria das famílias brasileiras que querem adotar, que se registram nas varas da infância e da juventude, elas querem adotar crianças brancas, meninas, bebês até 2 anos. Esse é o parâmetro, geralmente é isso que prefere. Só que a maioria das crianças a serem adotadas são crianças mais velhas e são crianças negras ou pardas. Então, essas crianças elas não conseguem ser adotadas, apesar de ter muita gente querendo adotar, porque elas não conseguem encaixar nos padrões estéticos que a família está pedindo. O que é que acontece? A família sabendo, então, vou passar 10 anos esperando o meu bebê branco, de olho azul. Aí pula a fila. O que é que eles fazem? Ao invés de se registrar e passar pelo processo correto, eles praticam a chamada adoção brasileira, que é tipo assim, fiquei sabendo, o fulano de tal me contou que tem uma moça não sei aonde que está grávida que vai querer dar o bebê para adoção. Aí quando o bebê nasce, entrega para essa família adotiva. A família adotiva registra no cartório como se fosse filho biológico. Não pode. Isso não é adoção. A gente chama de adoção brasileira, mas na verdade isso é um crime tipificado no artigo 242 do Código Penal. Registrar como seu filho de outrem. Pena privativa, restritiva de liberdade. Não pode. É o tipo de adoção mais comum no Brasil. Aí a família adota. A família adota, chega o bebezinho, é registrado, desde o primeiro dia está lá naquele núcleo familiar, é criado identificando aquela pessoa como pai, aquela pessoa como a mãe, aquelas outras crianças como seus irmãos, identifica aquele lugar como seu lar. Já existe uma relação de afetividade, porque a adoção se deu já faz 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, não importa. Já se estabeleceu uma relação de afetividade.
Aí o que é que o juiz vai fazer? O juiz, quando recebe então essa denúncia, ele vai romper esses vínculos, ele vai mandar a criança sair daquele lugar que identifica como sua casa para ir para um abrigo. Ele vai dizer, não, este não é o seu pai, este não é a sua mãe. Não vai, porque isso não é o melhor para a criança. Pensando o caso concreto, pensando o problema com as suas circunstâncias, o juiz vai dizer, eu não vou aplicar o artigo do Código Penal que fala em pena restritiva de liberdade. Eu não vou aplicar o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que eu devo anular esse registro. Eu vou confirmar o registro. É essa jurisprudência que a gente tem, fundamentada no método interpretativo chamado de tópico problemático. Mais do que aplicar a literalidade da lei, eu tenho que pensar o problema, as suas circunstâncias, e eu tenho que fazer justiça de acordo com o caso concreto. Compreendem esse método? Esse método ele desafia a lei muitas vezes. E não é todo mundo que é confortável com ele, não. Mas tem o meio termo. O meio termo seria esse terceiro método que está aí no slide para vocês. O método hermenêutico concretizador. A ideia de que eu devo fazer uma interpretação do texto, mas sem perder de vista que ele tem uma realidade que deve ser ajustada. A ideia de que ele é justamente o meio termo entre a hermenêutica clássica e o método tópico problemático. Então, veja, eu tenho que pensar o problema. Eu tenho que verificar qual é o meu problema, qual é a melhor forma de resolver esse problema. Mas eu não posso esquecer que eu tenho um ordenamento jurídico para confirmar, para ratificar, que eu tenho a obrigação de respeitar a lei. Então, ele tenta achar um meio termo, por assim dizer, o método hermenêutico concretizador. Como é que a gente pode exemplificar esse método? Pergunto mais uma vez para vocês. Existe união homoafetiva no Brasil? Casamento gay tem no Brasil? Veja, existe a possibilidade de reconhecimento da união homoafetiva, isto é, duas mulheres ou dois homens podem ser considerados companheiros e vão ter os mesmos privilégios do homem e da mulher que se casam, e vão ter essa união reconhecida em cartório. Mas é uma lei que diz isso? Não é. É uma jurisprudência, é uma decisão do STF que usou de um método interpretativo da Constituição e chegou à conclusão de que era possível reconhecer a união homoafetiva. Como assim? A ideia de que o problema existia nos últimos anos, desde 88, quando a Constituição Federal foi publicada, o movimento LGBT, o movimento dos direitos homossexuais, ele cresceu bastante. Ele começou a ter mais voz, ele começou a se empoderar. E as pessoas começaram a perceber que, olha, essa realidade existe, não é de hoje, não. Desde sempre existem pessoas homoafetivas, pessoas que desejam construir uma vida com seus parceiros que, por acaso, têm o mesmo sexo. Então, é uma realidade. Como é que a gente resolve esse problema? O STF se deparou com este problema social e tentou justificar, dentro do texto normativo constitucional, uma forma de garantir esse direito e de resolver esse problema. Então, veja que o fundamento do STF é o princípio da igualdade, o princípio da dignidade, a ideia de que, por mais que a Constituição fale que o casamento se dá entre homem e mulher, isso não é absolutamente uma proibição de que ele pode se dar também entre dois homens ou entre duas mulheres, que as pessoas são todas iguais perante a lei, e também isso é uma regra que está lá no artigo 5º, uma garantia fundamental da Constituição. Existe, portanto, todo um argumento fundamentado em normas jurídicas, mas muito direcionado para resolver um problema. Então, a resolução do problema do ponto de vista social se dá, como no método tópico problemático, mas ele não está esquecendo a lei, ele não está abandonando a lei, ele não está desafiando a lei, ele está respaldando a resolução desse problema numa norma, estendendo um pouquinho o sentido do que o legislador talvez tivesse pensado lá atrás, mas contextualizando e pensando que existe um interesse social e que é uma medida que vai ser amplamente aceita. Então, esse seria o método hermenêutico concretizador. A gente tem mais alguns métodos para discutir, mas eu vou quebrar mais um pouquinho e a gente vai para a parte 3 desse vídeo agora. Até lá!